Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa ao vivo com Henri Cristo aqui na Soust, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos, descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henri Cristo, sanem suas dúvidas, vivam melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperança. Todos os sábados, às 11 da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaWeb@gmail.com. Agora, Henri Cristo, após invocar seu Pai, Senhor e Deus, procederá com a elucidativa dissertação antes de responder novas questões. No ar, henricristo.tv. Meu Pai seja com todos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, ilumina-me. Ó Pai Santo, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelsitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade.
Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam, ó Espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei em uma sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, disse: pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela SOS. Eu, primogênito, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, David, etc. Depois Jesus e agora Inri. Inri é o meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I, Inri. O nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo que escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Que a paz seja com todos. Que venham as perguntas. Bom, pessoal, vamos então à primeira pergunta, que é do Renan de Lima, de Joaçaba, Santa Catarina. Tenho 17 anos e recentemente tive depressão. Me recuperei, mas agora parece que não me reconheço em meu círculo de amizades. E meus planos para o futuro mudaram. Antes queria ser advogado, mas esse ano desisti de vestibular e tudo. Mas e agora? Quero lidar com arte, literatura, etc. Senhor Henri, você acha que eu devo seguir os caminhos novos que me aguçam interesse ou seguir os planos sistemáticos? Devo me desligar dos amigos e encontrar novas relações ou manter os mesmos contatos? Gostaria de ouvir o conselho de alguém tão sábio quanto o Senhor. Ele deixou os planos dele, né? E agora começa pensando que está indo para novos planos. Mas tudo é a mesma coisa. A única diferença, meu filho, é que agora, depois dessa depressão, tu tivesse um despertar e aumentasse o horizonte, o leque das tuas opções. Mas a arte, a boa arte, a verdadeira arte, ela não tem limite. E um grande jurisconsulto, um grande advogado, um grande estudioso e exponente da jurisprudência, da ciência jurídica, é um grande artista. Então tu não mudasse quase nada. Apenas estás passando por um processo de transição, digamos, de melhorar de vida. Tu não deves também mudar radicalmente de teu círculo de amizades. E sim, agora com essa nova visão, essa nova ótica, observar e vislumbrar a realidade do que sobrou depois dessa experiência transcendental. Tu agora deves reavaliar, sim, as tuas relações,
analisar sim quem são aqueles que te assimilam, que buscam te compreender, e quem são aqueles que só fingiam-se de amigos e agora te julgaram, tentaram te discriminar. É isso que tu tem que fazer, apenas fazer uma nova avaliação da tua vida e do teu ambiente. Aí no final, faça uma coleta geral e daí o que sobrar é o que está designado para ti. Muito bem, meu filho. Já que estou falando com alguém de Joaçaba, minha saudação à emissora onde eu falei nos anos 70, Rádio Erval de Joaçaba. Tenham todos a minha paz. Regis, de Curitiba, qual a melhor forma de nos esquivar de pessoas que debocham e julgam o Senhor? A melhor forma é não se esquivar, é mostrar altivez, mostrar que és blindado pelo Altíssimo, que Ele te protege, que cada um vê com o juízo que pode as coisas. Cada um desce a escada do jeito que pode, uns descem rolando, como naquele filme do Chaplin, né? Aquele é o ditador, não é o nome dele? O grande ditador. Então, uns descem rolando e outros descem andando, caminhando. E descer, qualquer um pode descer. Mas tem que ver quem é que consegue subir. Então, pense bem nisso. Pense bem, não te deixes abalar por nenhum falso juízo, por nenhuma nova ótica visionária negativa. Se as pessoas falam, xingam, caluniam por minha causa, és bem-aventurado. Se tu consegues manter-te ativo, porque eu disse há 2000 anos, e o que eu disse vale para sempre, vale para sempre. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem, e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Eu agora vos previno, a vós que me ouvis, e aos que porventura venham ouvir depois, reiterando de novo, não julgueis para não serem julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Eu vi nesses longos anos de caminhada sobre a terra, 45 de vida pública, vejo tantas pessoas julgando, pré-julgando, depois reduzindo as suas respectivas insignificâncias, vem pedir perdão. Perdão, me equivoquei, eu não pensei que era assim, eu pensei que tu eras isso, aquilo. Isso é o trivial, filhos. Procure não quer dizer trivial, né? Trivial é julgar, é condenar a priori, é elucubrar dentro de um enorme lamaçal. Quando consegue emergir do lamaçal, limpa o rosto. Peraí, estava enganado todo esse tempo? Como aqueles que ficam a vida toda suando, trabalhando duro, para no final do mês tirar 10% dos seus miseráveis salários e dar para o lobo travesti de ovelha. A hora que se acorda, peraí, mas eu fiquei 30 anos dando meu salário, sem vergonha? Aí já foi. Aí não tente resgatar, porque não vão conseguir. Daí já papou o teu salário, já fez o que queria fazer, né? Já comprou uma emissora, comprou automóvel, enfim. Lembre-te disso. Lembre-te do Senhor e lembre-te que há 2000 anos eu disse, e o que eu disse vale para sempre. Para os que não são incautos, eu disse, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Tenham todos a minha paz.
Daniel Muller, do Rio de Janeiro. Conheci um grupo que lida com energias e eles ensinam a movimentar as energias no corpo para cima e para baixo, da cabeça até os pés, até que se instale o que eles chamam de estado vibracional. Isso é saudável? Quais os efeitos? Bem, meu filho, depende para onde tu for manipular tuas energias, né? De repente, depende como é e quem manipula tuas energias. Se tu deixar alguém do exterior, alguém externo, conduzir, monitorar, manipular tuas energias, tu corres um grande perigo de descer uma ladeira que não tem volta. Procure sempre lembrar do que eu ensino, do que eu falei já dos milagres. O único que deve ser senhor das tuas energias, o único que deve manipular, controlar, guiar, proteger tuas energias é o Senhor da energia, o Criador Supremo, o Pai, o onipresente, onisciente, onipotente. Então tu deve sempre levar isso em conta. Sempre que aparecer por aí algum espertalhão querendo monitorar, dominar tuas energias, lembra-te que ele vai querer sim dominar o teu corpo inteiro. E quando ele dominar o teu corpo inteiro, tu não vai ser mais o titular. Aí tu vais ter alguém usando e monitorando, governando, regendo o teu corpo. Fique com o Senhor, que é o Supremo Criador. E quando alguém, grupo, triplo, qual que seja, pessoas que vêm querer monitorar a tua energia, lembra-te do Senhor e mantenha a tua altivez, teu brilho de caráter. Nada de ofender ninguém, nada de entrar em colisão com ninguém, apenas deixe eles dentro de seus limites e tu ficas com o Senhor, ficas na proteção do Altíssimo, ficas sob a régide da Divina Providência. Tenham todos a minha paz. Célia Duran, de Osasco, São Paulo. Gostaria de saber qual o significado da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, o significado da Arca da Aliança, tem todo um contexto, transcendental, incluindo quando, por exemplo, a arca metafórica ou física de Noé, que juntou nela todos aqueles que se salvariam. Então, a Arca da Aliança do Senhor e não do falso profeta, do comerciante, do chantagista de dízimo. A Arca da Aliança do Senhor simboliza um conjunto de energias, de almas, de espíritos afins, que estão todos concentrados no mesmo local. Elas simbolizam um bojo de segurança, um lugar onde tu foca a Arca da Aliança e tu te sentes segura ou seguro sob a égide da Divina Providência. Então tu estás, no caso, quando se trata do Reino de Deus, quando ele fala das pessoas que tem a Arca da Aliança, onde as pessoas beneméritas se unem numa confraternização, numa fraternidade de pessoas que mantêm uma aliança com o Altíssimo, são os provedores, os que fazem parte da provedoria da casa do Senhor. Isso seria no caso da sua Arca da Aliança. Agora, lembra-te sempre que a Arca da Aliança mais perfeita e a aliança mais perfeita que existe é aquela que tu fazes diretamente com o Altíssimo, no teu quarto, com a porta fechada, quando ora a Ele, conforme eu já ensinei e nunca canso de ensinar. Reitero uma vez mais, Mateus 6, versículo 6. Tenha minha paz. Jacinto Leite, de Águas Claras, DF. O que o senhor acha dessa abertura que o mundo está dando para a união gay? Interessante. O mundo não está dando abertura para união nem gay, nem de hetero. Cada um está abrindo o que pode no contexto da sociedade contemporânea. Não é que o mundo está dando abertura. Nem tampouco o mundo está dando abertura para os heteros, para os assexuados, para os que vivem uma vida, digamos assim, extremamente pura. Não. O mundo continuará sendo sempre o mundo, sempre devorador, sempre querendo assambarcar o que pode, o mundo.
O que é o mundo? Por exemplo, tem vários mundos. O mundo onde tu vives, digamos, na tua casa, na tua vila, no teu ambiente familiar, é um mundo. E cada mundo tem o seu significado, sua orientação, sua cultura. Então a cultura gay, que falo agora, é uma linguagem. O que quer dizer gay? Alegre, segundo me consta. Pessoas alegres, né? Segundo me consta. Na linguagem ortodoxa é isso, né? Inglesa, né? Então, por exemplo, quer dizer que depende. Às vezes uma pessoa que não pratica sexo é mais gay do que os gays. A partir do momento que ela está feliz, que ela está contente consigo mesmo, então ela é mais feliz, mais alegre do que aqueles que são rotulados de gay. Então tudo é muito relativo. Mas a sociedade que está sempre em transformação, e até o Heráclito falou já há mais de 2000 anos, né, que a única coisa constante são as mudanças, ela está sempre em transformação, visando um aprimoramento. Então agora o que é mais impressionante é quando as religiões começam a ter que guinar, a ter que se curvar pelas mudanças da sociedade. Isso é interessante, isso é observável, porque vê uma coisa, eles eram tão sectários durante tantos séculos, de repente eu estou notando que estão mudando. Eu estou me referindo aos donos dos cabrestos religiosos, né? Claro, tem uns que vão demorar mais. Agora, a sociedade é isso, meus filhos. Existem várias opções, várias culturas. Às vezes, por exemplo, existe ambiente, eu vou citar um exemplo. Na cultura, o que é cultura? A diversificação das culturas. Existem locais em que palitar os dentes é uma falta de educação. E tem outros lugares que não, que é falta de higiene, não palitar. Então, isso existe. Cada cultura, cada povo tem sua cultura. Lá nos esquimós, tem uma tradição, segundo me consta, que o turista, o visitante, né, é uma ofensa se ele não resolver ter uma fé com a mulher esquimó, segundo eu tive notícia, eu nunca estive lá. Então, quer dizer, varia muito. Eu conheci seitas, donos de cabrestos, que convenceram os submissos, os súditos, de que a primeira vez na relação sexual tinha que ser o pastor, o líder, tudo assim. Eu posso falar disso abertamente porque Deus me deu poder sobre a carne, eu já não tenho essas inquietudes que são óbvias, inerentes ao ser humano. Mas eu vi, em cada cultura, cada povo tem um costume diferente. Então depende da região. Aqui mesmo no Brasil existe uma vasta diversificação de costumes. Na América Latina, mais ainda. Por exemplo, lá em Santiago do Chile, onde eu jejuei, onde eu tive a ocasião de contato com o Senhor, tem uns costumes lá que os motéis não podem funcionar depois das 10 horas da noite. É uma cultura de lá, não sei se ainda está em vigor, naquela época era assim. Olha só. Então quer dizer que cada lugar, cada povo tem uma cultura diferente e é digno de ser considerado e de se respeitar os costumes, os povos. Claro, tem alguns que extrapolam, tem alguns que cometem delitos em nome de leis e não de costumes. Delitos contra a biologia e tudo. Não vou entrar no mérito dessas questões, se não demorei muito tempo. No momento, é isso que eu tinha a responder. Leonardo de Raul Soares, Minas Gerais. Henrique Cristo, o que o senhor acha de fazer um seguro do nosso carro? E sobre fazer plano de saúde, seria como pedir para adoecer? Fazer seguro do quê? Seguro de carro. Do carro? Aí cada um deve pensar o que quiser, não vou responder. Por exemplo, se o indivíduo faz um seguro do carro, né? E daí ele faz um seguro do carro para acidente, né? Tem alguns que fazem seguro completo, acidente, roubo.
E outros fazem seguro só para acidente, com certa reserva, né? Muito bem, aí então, a partir daquele momento que ele fez o seguro, esse indivíduo, ele vai passar a andar em alta velocidade. Existe possibilidade de ele dar um negócio, se quebrar, se esbarrar, ele esquece até que o corpo dele também está ali dentro, entende? E eu vi casos, N casos assim. E se ele fez seguro contra roubo, daí ele deixa o carro na rua, na via pública, com a chave na ignição, é uma tentação, né? Às vezes o ladrão passou ali, está de folga, mas ele vê aquilo e diz, isso não desaforo, é uma ofensa, vou levar esse carro, né? Um indivíduo passa ali, nem está de serviço, ladrão. Passa ali, vê o carro aberto, a ignição. Eu vi um carro de um amigo meu que fez isso, eu avisei, e levaram o carro dele. Eu disse, olha meu filho, tu tens esse costume desleixado lá em Curitiba. E um dia desse, daí ele pegou, deixou o carro da ignição, a chave da ignição, né? E levaram, como é que era o nome do carro dele? Era um carro da Volkswagen, muito bonito, né? Não lembro agora. Então daí tu vê, que se ele não tivesse feito o seguro, né? Ele teria chaveado o carro, porque o ladrão também tem sua regra, os ladrões também têm seus planos, seus costumes, né? Pô, esse indivíduo aí me desrespeitou, que eu ia passando aqui e eu estou de folga e ele me deixa isso aqui, me desafiando a minha dignidade, eu sou obrigado a trabalhar essa hora e leva o carro. Presta atenção, faz seguro por fazer, outro que faz seguro por acidente. E agora também tem uma coisa, cuidado quando faz seguro para deixar herança para terceiros, né? Vai ser um monte de gente rezando para tu sofrer um acidente para poder herdar, né? Cuidado, com raras exceções. Mas faz de novo, só para concluir, tem mais uma coisa aí nessa pergunta. No final ele falou sobre plano de saúde, seria como pedir para adoecer? Bem, isso é uma outra realidade. Essa é a parte mais chocante do pedido dele. E o que eu vou falar aqui sobre isso, por acaso, não é por acaso que na mídia todos os dias a gente vê que estão processando os planos de saúde, o governo está interferindo porque não estão cumprindo suas obrigações. Então eu vou responder a pergunta para ele com uma pergunta. Ele que vai responder a pergunta dele com uma pergunta que eu vou deixar no ar para ele, para quem quiser me ouvir. Então você faz um plano de saúde, você paga todos os meses, digamos que, não sei se é R$500, R$100 por mês, pode ser, né? Tem da idade, cara. Digamos, paga R$100 por mês, todo mês. Passado 2 anos, tu faz a conta. Bom, eu já gastei nesses 2 anos, R$10.200, mais R$1.200 dá 2.400 e nada. Onde foi meu dinheiro? Daí tu fala, renova mais 2 anos, digamos, né? Aí de novo, nada, que tem o meu dinheiro. Não, isso não vai ficar assim. E eu vou pelo menos usar, eu estou gastando, estou pagando. Eu vou pelo menos consultar um médico. Para poder fazer valor ao meu dinheiro, tem que ser pensado. Vai lá consultar um médico, ele te manda fazer uma bateria de outros exames, né? Claro. Está lá cobrado, aí ele é pago para isso, aí faz outra bateria. Aí, se tu te lembrar do que eu falei há 2.000 anos, tu que me faz essa pergunta, aí tu tens a resposta. Há 2.000 anos eu disse, busque e encontrareis. Bata e abrir se vos dará. Porque aquele que peça e se vos dará. Bata e abrir se vos dará. Que bate, procura e encontra. Muito bem, daí tu procurou. Daí, inclusive tem médico que não simpatiza muito com o hipocondríaco. Tem médico que diz, bom, se eu disser que ele não tem nada, ele vai dizer que eu sou um mau médico. Ele sabe identificar os médicos, sabe identificar quem é hipocondríaco. Não, eu vou ter que dizer para ele que tem que fazer uma biópsia. Lá isso aqui. E daí o restante fica por tua conta, filho, me responda se
É ou não é verdade que o indivíduo, depois de 1, 2, 3 anos sem usar o plano, fica indignado que gastou dinheiro e não utilizou? Me responda, tu respondes. Se fica ou não fica preocupado? Poxa, joguei 3 mil, 4 mil fora. Tu respondes, meu filho. E a tua resposta é a que vale para esta pergunta. Pense nisso. Tem toda a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedecendo meu Pai, andar iluminado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continua gravitando em torno do sol. O sol brilha, mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henrique Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu esses milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava 2000 anos: se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante, não carece de provas. Minhas obras falam por mim. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Vede que eu vos avisei, vos adverti, que muitos virão em meu nome, farão prodígios e enganarão muitos. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome. Imre, Apocalipse 3, versículo 12. Imre é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Imre, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as Escrituras. Imre é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, porque escuto do meu Pai em mim. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é do Eric Eberhardt, de Mogi das Cruzes. Iri, você é um pecador como todos nós? Esse Eric aí já está assíduo, né, perguntar, né? Primeiro, antes de responder, quero dizer de novo da parte do meu pai o significado do pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que fizeres que faz mal a ti ou a outrem. Tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Então eu obedeço ao meu Pai, meu Senhor e meu Deus. Até 1979 eu experimentei todas as misérias do mundo. Até 1979, mas precisamente em setembro, eu nem sequer sabia da minha identidade, nem sequer sabia quem sou.
E, mais grave ainda, meu pai propiciou que eu vivesse como ateu até 1979. Eu ignorava, eu desprezava, desdenhava, como desdenho até hoje, desse deusinho que os homens fizeram. Eu falava diretamente contra esse deusinho que os homens fizeram. Esse deusinho que está num gesso, num mármore, um boneco, uma boneca. Sempre desdenhei isso até 1979, e por conta de não conhecer o Senhor, não saber que Deus existe, da consciência dele, não tendo consciência da onipresença, onisciência e onipotência de Deus, então eu era ateu, sim, graças a Deus. Mas em 79, no jejum, ele se revelou para mim. Aliás, quero salientar que parece meio estranho isso, que eu era ateu, ferrenho ateu, mas obedecia desde criança uma voz interior, poderosíssima voz interior, que sempre dizia que eu não podia me revelar para ninguém, que eu recebia ordens, que eu obedecia esta voz. Então, para todos os efeitos, eu era ateu. Aí depois do jejum, finalmente essa voz se revelou, e dizendo bem assim, quando no ápice do jejum: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu sou o teu Senhor e Deus, e tu és o meu filho, o mesmo que crucificaram. Me mostrou como no filme, daí para frente, meu passado e meu futuro. Então eu indaguei nessa ocasião, essa pergunta que me fizeram agora, eu indaguei: Senhor, eu, teu primogênito, eu Cristo, como é possível? Se eu sentei na mesa do jogo, fui no cassino, dormi no prostíbulo, eu, teu filho? Ele disse: sim, tu és meu filho, tu és o primogênito, sim, e tu foste levado por mim a conhecer as misérias do mundo, não fizeste nada por tua conta, e se eu te conduzi sem livre-arbítrio, sem liberdade de escolha, a conhecer as misérias do mundo, disse o Senhor. Agora tenho consciência, e daqui para frente tu vais com sabedoria, com segurança, cumprir a tua missão. E se eu não te fizesse conhecer as misérias do mundo, a saber, os pecados contemporâneos, como tu poderias cumprir a tua missão, disse o Senhor. Mas não fales a ninguém por enquanto, disse o Senhor. Aguarde a hora certa de revelar ao mundo a tua identidade. E me preparou durante longo tempo, me mostrou como num filme o meu passado e o meu futuro. Eu fui andar, mudei de cidade, de país, percorri toda a América Latina, fiz novo jejum. Quando fui expulso da Venezuela, vim agora aqui em Brasília, na Nova Jerusalém, onde ele me levou a jejuar aqui. E aqui me fez várias revelações, entre as quais que aqui seria a sede do reino dele depois. E eu, obediente ao Senhor, consciente desde então de que Ele é o Senhor, meu Senhor e meu Deus, e também vós, se vós assim o compreendeis. Então, essa é a minha resposta à tua pergunta, meu filho, de como é o nome do lugar? De Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, das Cruzes, né? Então, essa é a resposta. Agora, tu mesmo podes deduzir se eu fui conhecer. E outra coisa que meu pai me revelou nesta ocasião também, que serve para sempre, para todos que me ouvirem, que há 2000 anos, isso é que é a parte mais importante que ele me revelou nessa ocasião, que há 2000 anos também eu conheci as misérias do mundo. Dos 13 aos 30 anos, que a Bíblia não diz onde estive nem o que fiz, eu estava comendo manteiga e mel, ou leite coalhado e mel, até aprender a separar o mal do bem. Daí me mostrou, que está lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, que eu experimentaria há 2000 anos com o nome de Emanuel. Nada a ver com o nome que adotei depois do batismo, Jesus. O nome de Emanuel conheci como manteiga e mel, ou, depende das traduções, leite coalhado e mel. Porque tem umas bíblias que dizem manteiga e mel.
E tem outras mais ortodoxas que dizem que leite coalhado e mel. Que naquele tempo a manteiga era feita do leite coalhado, que é azedo, e o mel é doce. Por isso que ele deixou claro pelo profeta de Isaías que eu haveria de experimentar comer manteiga e mel, ou leite coalhado e mel, até aprender a separar o mal do bem. Leia Isaías 7, versículo 14. Então hoje em dia tem Bíblia na eletrônica, é só triscar depois do programa e verá onde está escrito bem claro que eu experimentaria os pecados do mundo há 2 mil. É claro que os donos dos cabritos, os donos das religiões, escondem isso do povo. Assim como também enganam o povo, mentem para o povo dizendo que eu era Deus. Ora, se eu fosse Deus, então por que eu disse, Pai, me abandonaste na hora da agonia? Se eu era Deus, eu não diria, falaria com quem? Então Deus tinha um pai também? O Criador Supremo? Não. Eu sou servo do Senhor, o executor da santa vontade do meu Pai. Estou aqui para isto. E a minha revolução que fiz e que ainda está em andamento não é com armas físicas. Minha revolução não é com bala, chumbo, com facão. Não. Minha revolução é no neurosistema, na metafísica. Minha revolução é uma revolução metafísica. Que a minha missão, quando eu falo nos meus filhos, que são os filhos do meu Pai, são aqueles que estão com os olhos abertos para ver e ouvidos para ouvir. Há 2000 anos eu já falei, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Por quê? Quando eu vou na mídia, mesmo nessas mídias de humor, programa de humor, eu apareço lá, podem pensar que eu sou um comediante, o que for, mas eu vou lá me expor para a humanidade. A minha presença nesses programas de televisão é para a humanidade ver que eu estou aqui na Terra. Nessa hora eu estou chamando todos, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Estou chamando todos nessa hora, mas a escolha quem faz é meu Pai. Aí que está, eu chamo todos, mas quem escolhe ele, como é que ele escolhe? Reitero uma vez mais, revelando no fórum íntimo de cada um quem sou. Aí ele mostra para cada um lá no íntimo, lá no lugar secreto, que só cada um tem, que ninguém, é indevassável esse lugar. Ele revela, este é o meu filho, esse é o primogênito, este é o que está incumbido na missão de vos colocar diante da lei, de lhes explicar a lei, lhes ministrar os novos ensinamentos da minha lei. É isto que ele fala no fórum íntimo. Mas não fala com palavras à mercê de ser profanadas. Ele fala lá no íntimo. Lá no íntimo, às vezes na madrugada, na calada da noite. A pessoa diz, então aquele rosto que eu vi na televisão, aquele lá, não é um comediante meramente, não é um artista. Aquele lá é o Cristo, o Filho de Deus, que retornou à terra. Daí eles vêm me procurar, e daí eu lhes ensino a lei, conforme os ditames do Pai. Eu recebo correspondência do mundo inteiro. Às vezes pessoas que ninguém imaginava que iam me procurar. E as pessoas aqui do Brasil, da terra de Santa Cruz, que estão aqui vivendo de múltiplas culturas, no meio de muitas pessoas, às vezes o teu vizinho, o teu colega de trabalho, o teu colega de quarto, a tua colega de quarto, teu neto, teu avô, teu tio, secretamente não te fala, mas ele é comigo. Às vezes ele, sapiente, inspirado, percebe que não pode falar, porque os cegos odeiam a luz. Os que estão na cegueira, nas trevas, não gostam da luz. Então ficam no silêncio. Só quando eles me veem, se regozijam em ver-me, e ouvem minha voz e dizem, olha só, a mesma voz. Alamiro Tapia, numa homenagem póstuma, falo dele agora, que foi o primeiro homem chileno que comprou tecido para fazer minha primeira túnica. Ele veio, me escutou na Rádio Portales. Ele era um homem de posse, um homem de um outro ambiente social,
E eu já de idade, escutou na rádio Portales, veio na minha direção. Se eu ouvi-te e escutei, te reconheci pela voz, naquele tempo que nem eu me reconhecia, que nem eu sabia. Amigo Tapia, que Deus o tenha sempre em sua santa paz. Nós temos aqui nos arquivos as suas fotos dele, tudo. A última vez que encontrei com ele, ele trouxe lá na casa, na rua Cali Chacabuco 70, em Maipu, nutrimentos, comida, até vinho para o filho do homem beber. Isso, a última vez foi em 83 horas, faz tempo, né, meus filhos? Tempo passou, né? Pois é. Então ele já era de idade, por isso eu digo que o Senhor tem sua santa paz. Esse tempo veio um artista aqui, um comediante, né, me entrevistar. E daí, conforme eu falava das pessoas do meu passado, das pessoas queridas que participaram da minha luta, como a Berta Sanches, que foi a primeira que fez minha turma também, disse assim: todos morreram, claro. Eu tinha 30 anos recém-completados, 31. E eles tinham 70, 60. Eles, cada um tem autorização para ir pegar o bonde, o barco na estação do passamento e ir para o andar de cima. Com as bênçãos do Altíssimo, é claro. Cada um segue o seu destino. Cada um vem aqui. Por isso que meu pai mandou até promover, proferir a parábola dos filme, que tem uns que desencarnam e outros que cumprem a missão e se afastam. E o Filho do Homem continua adelante, cumprindo a vontade do Pai. Então não fugir da pergunta. Então agora pensem, depois de tudo que eu falei, sobre o pecado. Encerro a resposta dessa pergunta lembrando uma vez mais: tudo que fizeres que faz mal a ti ou a outro é pecado. Tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Por exemplo, fumar é pecado porque faz mal para ti e para os outros. Então, pense, eu posso te ajudar a deixar de fumar, tu que me ouves. Posso te ensinar como fazer sem sacrifício. Entende? Odiar é pecado porque faz mal a ti, que carrega no teu íntimo um sentimento negativo, e aos outros a quem odeias. Invejar é pecado, porque tu, invejando o teu semelhante, tudo que ele tem, tu nunca terás. E ficas patinando no labirinto miserável, sem sair do lugar, porque tuas energias superiores tu dirige para aquela pessoa que tu inveja. Assim também no ódio. Então pensem no Altíssimo sempre. Se alguém adquiriu uma coisa melhor do que tu queria ter, em vez de invejar, pense no Altíssimo. Diz: o Senhor poderoso, se Ele concedeu-lhe essa graça, eu também vou receber. Para mim também Ele pode dar. Daí não é pecado. Daí tem paciência. Espera. Quem espera acaba alcançando. Tenham todos a minha paz. Tiago de São Paulo: o que acontece com pessoas como Hitler? Ele já reencarnou novamente? Ele veio ensinar algo à humanidade? Como uma pessoa como ele, que cometeu tantas coisas horríveis, paga pelos pecados? Em vida mesmo ele pagou a maior parte dos pecados dele. É difícil explicar isso, né? Em vida mesmo, só que não pagou tudo, porque se suicidou. Então ficou com débito. Mas em vida dele ele pagou. Imagine, só procure imaginar alguém que vai dormir e não consegue, escutando os gemidos, o murmúrio, sentindo as energias nefastas que eram emitidas para ele por todos aqueles que estavam à mercê de suas decisões. Procure imaginar. Analise bem, estudem bem, para ver que ele em vida já pagou a maior parte dos pecados. Pecados que não tinha sido a priori ele que cometeu, porque ele pegou, ele embarcou sobre ele o pecado de todos aqueles que ele tomou como inimigo. Todos aqueles que ele odiou, que ele quis destruir e que ele, enfim, assumiu a responsabilidade de eliminar da terra, depositaram sobre ele o karma. E é por isso que depois
na véspera do fim, na véspera do passamento dele, ele quase que não conseguia andar ereto. De tão pesado que era o fardo que ele carregava, delegado a este fardo pelas vítimas das decisões dele. Então o que podemos dizer? Lá quando eu estive na Alemanha, me perguntaram lá no hotel de Mídia, o nome do hotel era Hotel de Mídia, lá em Colônia, me perguntaram como é que eu me sentia estando lá, sendo que lá eliminaram tantos judeus. Eu disse, me sinto muito bem, porque eu sei que o Senhor faz justiça na terra, que meu Pai faz justiça. Eu disse que nada disso que aconteceu não me incomoda, porque eu confio no Senhor. Quem confia no Senhor não teme nada. Eu confio na justiça divina, eu tenho certeza. E os judeus também confiaram, a maioria deles também confiaram. Tanto é que a maioria deles nem reclamou, nem resmungou. Cada um deles sabia que não ia morrer. Porque aqueles que creem em mim, eu já falei há 2000 anos, não quero que creiam em mim como Cristo. E sim que aqueles que sabem quem sou, passam a crer no que eu ensino, porque sabem que eu sou o enviado do Pai. Então aqueles que sabem quem sou e me ouvem, sabem que eu falo a verdade. E quando eu falo a verdade, falo que a morte não existe. A morte é apenas um estágio da renovação da vida. É isso que eu falo. Morte é um estágio da renovação da vida. Às vezes tem pessoas que sentem até um alívio ao morrer. Pronto, um descanso para começar uma outra vida, um outro corpo, jovem, novo. A única coisa que eu insisto em recomendar aos meus filhos é que cometam menos pecados aqui na terra, para não trazer no corpo as marcas do pecado. E isso eu recomendo para meus filhos, para os que me ouvem. Meus filhos do coração são aqueles que me ouvem. Quando eu falo meus filhos, são os filhos do coração, aqueles que me amam com o coração. Então a esses eu recomendo sempre: pequem o menos, para não trazer no corpo a marca dos pecados. Não odeie, não inveje, não precisa ter religião. A religião, eu já cansei de dizer que quando é um embuste, é um equívoco. Porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ninguém consegue fugir de Deus na hora do pecado. Logo, não precisam de religião para religar com Ele. Que a religião vem do latim. Então, não odeiem, não invejem, não cometam delitos, não façam coisas que não tem, que pesa na balança. A balança da justiça divina, ela tem um fiel muito sensível. Mas ainda assim, é melhor que tenha. Porque se não fosse um fiel sensível, todo mundo fazia o que queria, ninguém ficava com débito. Então procurar imaginar, metaforicamente falo, como é a balança da justiça divina. Você coloca na balança da justiça divina um ato benevolente, o fiel hipersensível registra. Aí tu coloca no outro prato, naquele prato de lá, onde é o prato. Por casualidade aqui, eu mostro na esquerda, né? Ele é o prato onde colocas o teu pecado. Aí se o teu pecado pesa mais, isso no dia a dia, do que a boa obra, aí consegue registrar no teu registro karmático. Se teu pecado pesa menos ou pesa igual que a boa obra, vai equilibrando. Pecar, todos pecam. Aí tu coloca uma boa obra de novo na balança da direita, no prato direito das boas obras, coloca mais uma, o fiel da balança denuncia. Não é fiel que dizem na balança? Denuncia, registra. Aí quando tu coloca lá do lado lá o pecado, que vocês estão todos, a terra é uma tentação permanente de pecado. Daí tu coloca lá o outro pecado. Se não passar do limite, que não abaixar o prato muito, de novo equilibrou. Agora cuidado para não colocar no prato da esquerda da balança pecado muito pesado,
que daí ele vai pesando e ficando lá para os fundos, e tuas boas obras vão sumindo, vão desaparecendo. E tu pensa, não, eu faço, eu aconteço, eu sou isso, eu sou aquilo, mas daí no final da tua viagem aqui na Terra, nós estamos todos de passagem aqui, aquele peso lá, que tu não podes carregar ele, não podes subir com ele, ele vai te reter aqui na Terra com o status de alma penada. Daí tu vai ficar aqui com o status de alma penada. Já viram falar em alma penada? Um indivíduo fica maltratando os outros. É uma alma penada, dizem. É uma alma que está penando, que não tem direito de subir para o Éden, para o paraíso metafísico, para a casa do Pai. O peso dos pecados não permite. Então por isso que eu reitero sempre de novo, que devem medir, equilibrar, porque pecar todos pecam, odiar, invejar, todo mundo peca. Só que tenha cuidado, se tu odeia alguém, que odeie só por 10 minutos, que seja, mas não vá dormir depois do pôr do sol com ódio no teu coração. Não deixe chegar a hora do pôr do sol. E se tu inveja teu irmão, tua irmã, também não deixe chegar até o pôr do sol para te conscientizar que a inveja é nefasta para ti. Não. Antes do pôr do sol, tu vai lá diante do Altíssimo, te concilia com ele. Eu falei te concilia, nem falei reconcilia, porque espero que ninguém precise se reconciliar. Espero que se conciliem com o Pai. E pronto, aí vai dormir. E no dia seguinte começa de novo, ora ao Pai, e mantém essa balança que eu acabei de falar metaforicamente no equilíbrio, né? Nunca deixe o prato da esquerda ir até o chão, até bater na tábua da mesa, que daí quando bate lá, carimba, marca aquelas coisas que depois tu tens que acertar. Aqueles que ainda não conseguem subir e ficam aqui com o status de alma penada, são ainda os que ficam pior do que aqueles, no momento pior, do que aqueles que têm que ir lá para o purgatório e ficar semanas e meses purgando, esperando, e na estação de passamento, e no barco não chega, e quer ir e não pode, e precisa ir e não pode. E dá-lhe injeções, dá-lhe remédios para manter, domesticar a dor do corpo físico. Tudo isso pode ser evitado, meus filhos. Tudo isto. Basta que na hora do dia a dia, no dia a dia, em vez de odiar, de invejar, de pecar, de conspirar, consigas o equilíbrio. Bom, eu acho que agora do pecado por hoje, eu considero que já falei. Eu deixei uma dúvida ainda. Sim, porque ele ainda perguntou se Hitler já reencarnou novamente e se ele veio para ensinar algo para a humanidade. Se já reencarnou novamente, Pois é, meu filho, essa pergunta eu vou ficar devendo para ele. Sabe por quê? Porque mesmo que meu pai me revelasse que ele reencarnou, eu não poderia dizer. Mesmo que meu pai me revelasse, não poderia dizer, porque aí alguém ia querer assumir a justiça, por conta própria, ia querer se vingar. Então não, se só o Senhor sabe, ainda bem que Ele nem me revela, e que, qual é a outra pergunta? Se Ele veio ensinar algo para a humanidade. Ele não precisa vir ensinar algo para a humanidade, não. Todas as pessoas que estudam história, que ficam sabendo o que aconteceu, do episódio da Alemanha, já aprenderam. Inclusive lá na Europa mesmo, todas aquelas pessoas que estão lidando com a política, estão nos gabinetes, decidindo o destino de pessoas, eles já aprenderam, sim, não precisam mais ensinar, já aprenderam que a lei de Deus é eterna e que ação e reação, causa e efeito são as senhas, as palavras-chave da lei de Deus. Sabem que quem faz paga. Aquele ditado popular,
Aquilo que o povo diz, a voz do povo diz, faz aqui, paga aqui. Aí tem pessoas que acham que não é verdade, que isso aqui é um fragmento da lei divina. Vamos ver como funciona o faz aqui, paga ali. Como funciona a lei do talião. Uma vida por uma vida, dente por dente, olho por olho. Essa lei é verdadeira e eterna. E como funciona? O indivíduo mata aqui 10, 50, 100, eu estou sendo humilde perto do que o Hitler mandou matar, né? E depois, mas não pode ser, essa lei não funciona porque ele matou centenas de pessoas, e como é que ele vai pagar? Já morreu, já suicidou, se morreu, acabou? Não! Sempre tem que voltar aqui e resgatar sempre cada vida daquela. Então quer dizer que aquela pessoa que tu matou, tu mata 100 pessoas, depois leva um tiro na cabeça e morre, tu fica devendo 99 vidas aí. Cada vez que tu volta aqui, às vezes tu pode ser uma criança bem aplicada na escola, um bom menino, uma boa menina, não demora um acidente, até uma cobra de pé, todas as mortes violentas são consequência da inexorabilidade da lei do talião, da inversibilidade, inversibilidade da lei do talião. Ela é irreversibilidade, ela é irreversível, a lei do talião. Não adianta, eis que é uma lei que não podemos governar, só Ele, o Criador Supremo. Então tem que sim saudar. Então por isso que é melhor não fazer a coisa errada, pensar antes de fazer, porque senão depois tem que, conforme eu já disse anteriormente, uma vida por uma vida, dente por dente, olho por olho. Estou repetindo o que já está dito. Outra coisa, agora antes que alguém cometa o pecado de fazer um julgamento equivocado sobre minhas palavras, eu disse, sempre reitero de novo, a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só o Altíssimo pode dar vida a essas letras, mas é sagrado sim, porque no bordo da Bíblia estão os fragmentos mais elevados da lei divina, então mais antigos e mais eternos. Então ela é sagrada sim, porque ela carrega em seu bojo muitos itens da lei divina. Só que unicamente o Altíssimo pode te inspirar. Se queres compreender a Bíblia, peça-lhe e Ele te inspirará, te mostrará o significado de cada fábula, de cada lenda, de cada parábola e de cada metáfora, e até te inspirará a decifrar as charadas. Bom, aí a partir de agora esse assunto, sabe, é muito longo, mas eu espero ter respondido. Então eu sei que muita gente nos finais de anos, vou citar mais uma coisa ainda sobre isso para compreenderem, nos finais do ano eu vejo pessoas, e até na televisão já tentaram me envolver com isto, que malhação de Judas, por exemplo, né? Então muita gente odeia Judas no final do ano, o Judas traiu, Judas isso, Judas aquilo, né? É o que eu quero explicar, que eu uso o meu exemplo de 2000 anos atrás, que se eu mesmo tenho que reconhecer que nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus, nada, porque Ele é o Senhor, senão não seria onipotente, onisciente e onipresente. Então nós temos que humildemente, mas verdadeiramente humildemente, esperar que Ele nos revele o significado das coisas. Podemos pedir sim, em pedindo que o Senhor nos revele o significado das coisas, sejamos humildes para aceitar a resposta, que Ele dá uma resposta só para cada pergunta. E digo mais, Ele não pega uma caneta e não vai escrever no teu neurosistema a pergunta, não vai. Ele vai te responder através de sinais. Como eu sempre digo,
O reino de Deus, o magnético reino de Deus é repleto de sinais, energia, sinais e luz. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus está no meio de vós. Já disse, eu reitero uma vez mais, e aqui é a sede do reino de Deus. Bom, como o tempo passou, e aqui, até isso, até o tempo custa. Impressionante, esse assunto de satélite, tudo isso aí é oneroso. Vou pedir ao Pai a bênção, né? E antes de lembrar as perguntas, deixa para o próximo sábado, antes de lembrar uma vez mais, que na luz do meu Pai, Senhor e Deus, que continua amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Agora peço ao Pai, a todos aqueles que ainda me ouvem, aos que estão chegando agora, aos beneméritos, integrando a companhia dos beneméritos, e aos novos internautas do YouTube também, peço ao Pai uma bênção para todos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e Tua glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos. Pessoal, este programa estará disponível a partir de amanhã no nosso canal no YouTube Henri Cristo TV. E não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa. Uma excelente semana a todos e até sábado!